Olá a todos. Vamos neste momento assistir a mais um vídeo produzido pela Diretoria de Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita de Brasília. E neste mês de dezembro que nos encontramos, nada mais oportuno do que falarmos de Natal, lembrarmos do Natal, esta festa tão importante que acompanha a civilização ocidental há muitos e muitos anos. Ela também ressoa dentro da nossa querida doutrina espírita e a razão pela qual nós trazemos uma mensagem desta obra, Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Este livro é uma oportunidade para que nós possamos aproveitar não só do mês de dezembro, mas o ano inteiro e encontrarmos maravilhosas e importantes mensagens que nos fazem lembrar o verdadeiro significado do Natal, a verdadeira oportunidade que nós temos nessa data que se avizinha de podermos pensar no próximo, de podermos lembrar do próximo e de podermos oferecer algo a ele. E a nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 58, cujo título é O Evangelho. Essa mensagem é assinada por Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. E ela traz para nós uma visão interessante sobre o Evangelho de Jesus. Porque nós estamos vivendo dias muito tumultuados, é verdade. A pandemia que não cessa, os conflitos nos lares, essa angústia, essa ansiedade para que a vida volte ao normal, volte a ser como era antes, o trabalho que ficou mais complicado, ficou mais difícil talvez, é a família que de repente precisou ficar toda junta o tempo inteiro, por tanto tempo, e a gente não está sabendo lidar com isso. É aquela vontade de visitar um conhecido, os amigos, os familiares, mas o medo e o receio de que algo ruim possa acontecer dessa visita tem nos feito mais isolados, mais solitários. E é aí que Emmanuel traz-nos uma lição escrita lá atrás, há tantos anos, mas que fala conosco como se fosse hoje. Porque Emmanuel nos chama a atenção de que o que nos falta é o Evangelho. Quando nós pensamos em Evangelho, logo nos vem à mente a Bíblia, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nós vamos observar as máximas morais do Cristo, analisadas, interpretadas e comentadas por Allan Kardec, sob a supervisão dos espíritos que auxiliaram na codificação, bem como nós também encontramos nesta obra monumental a contribuição dos bons espíritos, que mandaram inúmeras mensagens e que Kardec traz para nós naquela obra. Porém, o Evangelho que Emmanuel está nos dizendo nessa obra é o Evangelho que precisa estar dentro de nós, que é diferente. Quando nós pensamos na falta que nós estamos sentindo do convívio social, do temor pelo ano que se termina e pelo novo que se avizinha, da qual nós tememos sumariamente o que vai ser, como estaremos, Emmanuel lembra nessa mensagem que nós precisamos do Evangelho para que isso mude. Nós precisamos pegar o Evangelho e viver o Evangelho. Pegar aquela lição que nós podemos extrair diretamente dos Evangelhos, ou então, agraciados que somos, nós temos
tudo comentado, tudo explicado para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos colocar isso em prática, porque ali nós encontramos o consolo, nós encontramos a abnegação e nós encontramos o verdadeiro entendimento do que tanto nos faz falta. Porque vejamos, estamos num momento de muita tribulação, notícias chegam, sempre as piores. Quando vemos notícias do mundo espiritual, normalmente só se destacam as notícias ruins. E a gente fica no mar de desesperança, no mar de desalento. Por quê? Porque nos falta o Evangelho. Nos falta o Evangelho de entender que as notícias ruins que chegam do lado de lá não são notícias trazidas por nenhum espírito sério. Porque os bons espíritos nos ensinam apenas o bom, nos traz apenas mensagens de otimismo, mensagens reconfortantes, mensagens para nos auxiliar a seguir em frente. E quando vemos esse monte de notícia que chega o tempo inteiro pelo celular, pela televisão, pelo jornal impresso, pela rádio, é sempre aquela notícia de que está tudo ruim e tudo vai piorar. E aí a gente se desanima. E aí a gente fica, meu Deus, não há mais solução, não há esperança. O jeito é viver. Mas Emmanuel nos diz sobre isso nesta mensagem. Nos falta o Evangelho. Porque quando nós temos o Evangelho, nós nos lembramos de que tudo passará e que o que ficará é apenas o bem. Nós temos que lembrar que nós estamos num processo de transição. O nosso planeta vai evoluindo. Nós também vamos evoluindo. O mundo que nós conhecemos, ele está melhorando. E aí a gente se apega tanto às coisas negativas que a gente esquece da transição para um patamar melhor. A gente esquece de que é necessário de que nós consertemos o que está equivocado para que nós possamos chegar no nosso trajeto da melhor maneira possível. E aí a gente fica angustiado, a gente fica preocupado, a gente fica temeroso com o futuro, porque a gente acredita que não vai dar conta desse futuro. E aí é normal nós estarmos assim. Mas Emmanuel nos disse que nos falta o Evangelho, nos falta lembrarmos de Jesus, nos falta aproveitarmos aquilo que Jesus nos trouxe, porque o que Jesus nos ensinou não são simplesmente posicionamentos ou atos para o dia a dia. Jesus foi além. Jesus nos ensinou a fórmula para o futuro, e isso é diferente. Quando nós pensamos nos ensinos de Jesus, quando nós pensamos que Jesus nos disse: bem-aventurados mansos e pacíficos, Ele está nos dizendo o quê? Ele está nos dizendo que o futuro de luz se abrirá para nós, de que à medida que o tempo passa, o bem vai se fortificando, e quando nós seguimos o Evangelho, nós estamos nos preparando para essa luz que vem, para esses momentos de calmaria, e que são os momentos do nosso crescimento. E é aí que a gente observa a grandiosidade da mensagem de Jesus. E por isso que Emmanuel diz, a gente precisa do Evangelho, porque quando a gente aplica o Evangelho, nós estamos fazendo o nosso dia a dia a ponte para o futuro,
E aí aquela angústia que a gente fica, que traz dentro do peito, aquele medo, aquele sentimento de meu Deus, parece que nada muda, parece que só piora. A gente observa que não, na verdade, nós estamos caminhando em direção à luz. E à medida que a luz vai crescendo, a gente vai iluminando aquilo que é sombra. E a gente vai tomando conhecimento disso. Por isso que às vezes parece que as coisas estão tão ruins, mas elas não estão ruins. A gente está tendo uma oportunidade de iluminarmos aquilo que estava escondido. Porque é isso que o Evangelho faz, ele nos mostra o que está escondido. Ele nos mostra o que está oculto e que pode e deve ser melhorado, que pode e deve ser abraçado com amor e carinho, para que isso tudo se converta em luz. Por isso que Emmanuel nos diz: precisamos do Evangelho, porque é o Evangelho que nos auxilia. Então, não há razão para temermos, não há razão para nos angustiarmos ante o futuro, porque o nosso futuro é de luz, o nosso futuro é de bem. As coisas transitórias que nós estamos vendo, elas vão de cessar em breve, porque a luz chega até nós, o Evangelho vai mostrando o caminho e a gente vai percorrendo ele e a gente vai vendo a transformação acontecer. A gente vai vendo a paz, a calmaria, a alegria. Ao mesmo tempo em que somos bombardeados com notícias ruins, a gente vai observando coisas boas já estão acontecendo. Nós pegarmos nossa situação atual, já está chegando a medicação que vai nos auxiliar a voltar. Olha que coisa maravilhosa. Daqui a um pouco tempo nós já estaremos tendo um fármaco que vai nos permitir reencontrarmos as pessoas. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso nos mostra que a luz, ela vem chegando. O mundo, ele vai evoluindo constantemente. E tal como nos diz Kardec, nosso querido grande codificador em O Livro dos Espíritos, o mundo vai progredindo sempre para patamares mais altos. E nós precisamos do Evangelho para chegarmos lá. Então, não vamos dar ouvidos ao que é negativo, não vamos dar ouvidos às notícias que chegam que são ruins, a mensagens do lado de lá que são ruins. Não. Vamos dar ouvidos ao Evangelho, vamos dar ouvido ao que é bom, às notícias boas que chegam através de boas pessoas, comprometidas com a verdade, comprometidas com a honestidade e que se importam com o próximo, porque é o Evangelho, é sempre o Evangelho. E vamos fazer do Evangelho a nossa bússola, porque ela não falha, ela não se engana e ela nos dá a direção correta. A prova de que eu estou lhes dizendo é bem simples de se obter. Basta nós observarmos a vida daqueles que seguiram o Evangelho. Exemplo temos aos milhares. Se ficarmos aqui dentro da nossa condição de espíritas ou de simpatizantes, nós podemos falar de Chico Xavier, nós podemos falar de Ivone do Amaral Pereira, como alguns exemplos de pessoas que viveram o Evangelho. E aí a gente observa que é diferente. Por que é diferente? Porque eles são melhores que nós? Não. Porque eles tinham missões especiais? Não. Mas porque o Evangelho era parte deles. Eles não estavam preocupados com o mundo, com a opinião.
de todos que estavam por ali. Eles estavam preocupados com a opinião do Evangelho, com como proceder, tal como Jesus nos ensinou. E isso faz toda a diferença. Por isso, façamos como Emmanuel nos diz, vivamos o Evangelho. Quando estivermos com dificuldade, lembremos-nos sempre do Evangelho, este farol seguro a nos iluminar. Esperamos que tenhamos trago um ponto de reflexão, algo que nos sirva para lembrarmos sempre: o Evangelho é a nossa fonte segura, é a nossa fonte fidedigna e é a nossa fonte primordial de segurança. E se nós quisermos conhecer o Evangelho, leiamos o Evangelho segundo o Espiritismo, leiamos os Evangelhos na Bíblia e também, acima de tudo, que nos possamos auxiliar, porque quando a gente ajuda o próximo, é o Evangelho que está funcionando. E o Evangelho não se engana. O Evangelho é paciente. Porque, tal como se costuma preconizar por aí, quando nós estamos no caminho correto, a gente já não tem mais impaciência, a gente já não tem mais medo, a gente não tem mais angústia. Tudo aquilo que era assombroso torna-se luz, luz, sempre a luz do Evangelho. Fiquemos todos em paz e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.